A parábola que Jesus contou acerca da candeia nos faz entender que a luz, ela é necessária estar em um local onde vai iluminar todos que estão no ambiente. E Jesus usa dessa parábola da candeia, que a candeia nada mais é do que na época eles usavam o óleo, o restício de óleo, o óleo velho, era usado ali, colocado como um fogo, colocado ali como um pavio e ficava-se então para que eles utilizassem como luz durante a noite, no período da escuridão. A Bíblia nos ensina em várias passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, acerca da luz. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz, é o que faz acender em nós aquela oportunidade, aquela chance de mudar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos os ensinamentos de Jesus, nós precisamos estar atentos às lições que são nos entregues, para que nós não venhamos perder nada daquilo que Jesus tem nos revelado acerca da parábola. Vamos lá, o versículo que nós vamos começar é o versículo 21 do livro de Marcos, capítulo 4. Diz assim: E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Vamos entender o que Jesus está tentando nos colocar no coração. Pastor, mas está muito claro o entendimento. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aqui esse entendimento. Jesus começa a falar, nós não usamos o velador para clarear o ambiente, nós não usamos o velador num lugar alto, onde todos possam ter acesso àquela luz, ou pegamos o velador e colocamos debaixo da mesa. É assim que nós fazemos? Então ele está perguntando, nós sabemos que não. A lâmpada é colocada em um lugar onde todos possam ver a sua luz, o ambiente onde ela está, seja clareado. Agora ele fala, olha, existem muitas coisas que estão encobertas, muitas coisas feitas que estão encobertas, coisas que ficam às escondidas, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, ou até uma certa demanda de pessoas, uma quantidade de pessoas saibam de certas coisas que só você e essas pessoas sabem, que estão sendo feitas de modo oculto, de modo que está ficando tudo escondido, ninguém sabe o que está acontecendo. Pois bem, veja que Jesus ele deixa claro, nada na vida, guarde o que você vai ouvir. Você já deve ter ouvido, por exemplo, né? Tem um amigo que trabalha conosco aqui, muito homem de Deus, que lá na região dele não acontecia isso, né? Lá as coisas eram todas claras, né? Mas eu vou te contar uma coisa para você, amigos. A gente precisa aprender que todas as obras, tudo que você imaginar que for executado nessa vida, independente se só você e mais ninguém estava ali, a Bíblia diz com clareza, porque nada encoberto que não haja de ser manifesto. E ele explica por quê? Porque nada se faz para ficar oculto. Tudo que é feito é para ficar exposto. E olha, se a gente precisa olhar para alguém que deixou feitos para que todos soubessem, este alguém é Jesus. Todos os feitos de Jesus, nenhum deles foi feito às escuras. Nada na vida de Jesus foi feito à escura. Jesus sempre estava manifesto a todos, sempre estava fazendo as obras, curando, libertando, operando sinais e maravilhas no meio de todos os lugares e nações por onde ele passava. Quando não você vê, por exemplo, Jesus tentando nos ensinar que existem coisas que nós achamos que nunca, mas de jeito nenhum vai aparecer. Que aquilo que está sendo falado, a Bíblia fala que tudo que é feito na antecâmara, que é feito, é falado dentro de um local onde ninguém está vendo, que a pessoa olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, para ver se ninguém vai escutar. Minha mãe,
Eu me lembro que isso aí é um ditado bem antigo já, né? O Silvio conhece essas coisas aí, né? Minha mãe falava assim, né? Cuidado, pois as paredes têm ouvido. Já ouviu isso aí também, irmão? Ah, o Silvio também já ouviu esses negócios aí. Às vezes nós temos essas dificuldades porque a gente pensa que tudo que fazemos vai ficar oculto. E não vai ficar. Por esse motivo, nós temos que aprender com Gálatas capítulo 6, que diz: tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Jesus está falando acerca de algo físico, de algo, como ele fala, uma parábola, uma história contada, uma história narrada, porém ele está tentando nos fazer entender tudo que está acontecendo na tua vida. Tudo é resultado daquilo que você plantou. Tudo que você está passando hoje, pastor, não é resultado do que eu plantei. Jesus, por exemplo, por sua vez, vamos pensar no Senhor. Recentemente tivemos as celebrações da Sexta-feira Santa, do Domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, falamos muito sobre isso. Jesus, ele não tinha receio nenhum se alguém ia gostar da pregação dele ou não. Penso eu, por exemplo, em um tempo em que a pregação do Evangelho, falar de Jesus, falar a verdade de acordo com a palavra, entenda, quando falo de falar verdade, não é para você expor a vida de ninguém pela palavra, mas a própria palavra já te faz você ficar desarmado. A palavra nos desarma, nos faz abrir o coração de maneira que não há como ficar escondido nada em algum lugarzinho onde está um armário que você possa ficar escondido, ou atrás de uma cortina como uma criança, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma criança, um filho pequeno em casa, ele fala: pai, eu vou me esconder, pai. Eu falo: vai, filho, esconde que o pai vai te achar. Aí ele vai atrás da cortina e fica escondido, ele fala: pode vir, pai. E aí eu fico vendo os pezinhos dele assim, ó, mexendo assim debaixo da cortina. Eu falo: onde você tá? Parece que Deus faz assim com a gente, não parece? Eu penso sim, porque parece que algumas pessoas acham que estão fazendo as coisas de maneira que Deus não está vendo. De maneira que parece que aos olhos de Deus nada está tendo resultado. Ah, eu estou fazendo errado, estou vivendo a vida de uma forma que a Bíblia condena, mas nada acontece, então tá bom assim. Então veja que, notoriamente, há algumas pessoas que acham que Deus está igual a um pai, desculpa a expressão que eu vou usar, mas igual a mim, um pai bobão igual a mim, que fala: filho, onde você está? Deus não é bobo, irmão. Eu estou vendo ali meu filho que está escondido atrás da cortina, brincando com o pai, mas esconder-se de Deus não é coisa fácil de você conseguir não, viu? Até porque não tem como você se esconder. Não tem. Por isso ele fala: tudo que você faz não tem como ficar oculto. Não tem. Eu já disse a algumas pessoas, já contei isso quando jovem ainda, bem na minha juventude, meus 12, 13 anos, acredito, ou um pouco mais ou um pouco menos. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com uma pessoa que era quase que vizinho nosso. Vizinho era do nosso bairro, dali da nossa morada, onde morava com os meus pais. E eu me lembro que aconteceu uma situação em que houve ali uma situação, eu vou falar por alto para não dar nome aos bois, uma situação que teve um atrito entre irmãos. E esses irmãos tiveram uma briga. Nós tínhamos na frente da casa onde nós morávamos, tinha um campo de futebol, uma cancha de areia. E eu me lembro como se fosse hoje. Estava cheio de gente assistindo futebol, estava todo mundo ali jogando futebol. Daqui a pouco chega uma pessoa de fora, entra no meio do campo, saca de um revólver e dá um tiro no peito daquele cara. Todo mundo que estava ali, milhares não, centenas de pessoas, estava tendo um torneio de futebol ali. Todos saem tudo correndo. Tudo doido, correndo, porque estavam preocupados que poderiam também levar um tiro. Mas aquela pessoa deu um tiro naquela pessoa, pegou e voltou e foi embora. Essa pessoa, por sua vez, que levou o tiro, que foi baleada, ela morreu. E a morte dessa pessoa fez todo mundo do bairro, da nossa vila onde nós morávamos, todos ficaram: por que fizeram isso? Era uma pessoa assim, como que fizeram isso? Puxa vida, que pessoa boa, né?
E quando fomos descobrir, né, porque essas coisas acontecem, para poder propagar coisa boa é uma luta para que as pessoas fiquem sabendo, mas para falar de desgraça, fala aqui, daqui a pouco já está lá em São Paulo. Aí então veio a notícia de que ele foi morto por um homem que estava traído, porque essa pessoa havia saído com a esposa dessa pessoa. E quando isso aconteceu, todo mundo ficou, meu Deus, quem diria que fulano de tal faria isso? Nada nesse mundo fica em oculto. Claro que eu não estou fazendo acepção e nem falando a respeito de matar, tirar a vida de ninguém, mas Jesus ensinou, perdoe, a perdoar, a tirar a mágoa, a raiva do coração. Mas tem coisas que nós percebemos que tem gente que gosta de brincar com fogo. Ela sabe que aquela situação parece que é tão prazeroso fazer aquilo. Ela está fazendo errado, ela está fazendo às escuras, escondido. Ela pega a luz, porque a luz para nós, segundo a Bíblia, é o entendimento, é a direção. Ela pega a luz que está colocada no mais alto da casa e vai para debaixo da mesa com aquela luz, que quando eu falo a luz no sentido de a luz que está na pessoa, o entendimento que está nela. Jesus disse um dia assim, se os seus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer o quê? Se eu olho a minha maneira de agir, se a minha maneira de falar, a minha maneira de me portar diante de quaisquer sejam situações está pautada à luz da palavra, pastor, fizeram uma maldade comigo, eu vou perdoar essa pessoa. Pastor, mas essa não tem como perdoar, essa não tem o que fazer. Veja que muitas pessoas, elas dizem ser cristãs, mas elas acabam fazendo isso aqui. Ela pega a luz, ou seja, ela pega a palavra e distorce totalmente, vai para debaixo da mesa e anda agindo às escuras, escondido dos demais. Só que a Bíblia fala que toda obra é feita para ficar aparente. Hoje eu vou contar para vocês, alguém também pode até acompanhar, está lá no YouTube do Paraná na Graça. Um pastor Nivaldo pregava isso hoje, e ele falava a respeito de uma situação que aconteceu com ele, e eu gostei do exemplo e vou te dar esse exemplo. Tinha um senhor de quase 100 anos, que ele não falava, ele não ouvia, e ele era cego também. E pediram, olha, tem como o senhor orar pelo meu pai está morrendo. Já tem anos que está aqui, mas não sai do lugar. Não vou entrar nos méritos da história, porque aconteceu com esse pastor, mas ele conta que ele foi até lá e apresentou tudo. Olha, o senhor tem que pedir perdão, o senhor precisa, mas ele era surdo no mundo espírito. Deus fez com que ele ficasse até aquele momento acordado, são, para conseguir entender a voz do pastor. Foi Deus que fez aquela obra. Então o pastor orou para que ele se arrependesse dos pecados, das coisas que ele havia feito. E ele então correu uma lágrima dos olhos, o pastor foi embora. No outro dia, o senhorzinho faleceu. Tem gente que fez coisas há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, e até hoje a pessoa se gaba, né? Ela, não, porque ninguém sabe disso, não tem nem como ninguém saber. Vou dizer de novo, finalzinho do versículo 22, e nada se faz para ficar oculto. Nada é feito para ficar oculto, mas para ser descoberto. Veja, por exemplo, quando um juiz ele decide numa tal situação, ele pode, por exemplo, quebrar o sigilo de uma pessoa. Hoje, por exemplo, é usado essas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, essas redes sociais que tem esses meios de comunicação direta, né? Como que chama o nome? Direct, Messenger, essas coisas que ficam salvos, né? As mensagens ali. Mas eu apaguei tudo. Apagou no teu telefone, apagou aí, mas tudo fica criptografado, tudo salvo lá. Se alguém abrir um dia, tudo que foi apagado, meu amigo, tudo que foi apagado, será que eu vou ter vergonha? Porque ele fala assim, para tudo que é feito,
tudo que é feito, aliás, nada que se faz fica em oculto, mas para ser descoberto, tudo que é feito. Então, peraí, se tudo que eu faço de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, vai ser descoberto, então eu tenho que começar a ver o que eu estou fazendo. Porque se eu estou fazendo algo que vai promover vergonha para mim se alguém descobrir, então eu preciso colocar essa situação na luz. O que é colocar na luz? Trazer as claras, falar a verdade. Mas pastor, eu vou sofrer. É melhor sofrer um dia e ficar no amarelo do que o resto da vida no vermelho. O resto da vida parado, estacionado. Tua vida não vai mais para frente por causa daquela situação. Ah, pastor, mas foi um sentimento, eu fui fraco. Pois é, aquele sentimento que você agiu de forma... Se fosse um sentimento e não tivesse consumado, mas consumou. O que consumou tem que ser pedido perdão. Por isso ele diz, versículo 23, se alguém tem ouvidos, olha, isso aqui é muito sério, para ouvir, que ouça. O que ele quer dizer? Você pode ouvir? Você consegue entender? Eu estou tentando de uma maneira simples explicar uma coisa muito profunda. Você está me ouvindo? Ô senhor, senhora, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você pode me ouvir bem? Ainda que você queira trocar de canal, você está entendendo bem o que eu estou lhe falando? Isso aqui são palavras de Jesus, não é do pastor Jefferson, é de Jesus. Tudo que você fez foi feito para ficar descoberto. Ah, pastor, mas eu vou para o túmulo com isso aqui, ninguém vai saber. No dia do juízo, a Bíblia fala que os olhos de chama do Senhor vai fazer você vomitar tudo, jogar tudo para fora. Vai ficar as claras e a vergonha vai vir de qualquer jeito. Então não é melhor viver em boas obras, fazer as coisas na luz, onde todo mundo sabe? Por que as coisas têm que ser feitas escondidas? Por isso ele diz, versículo de número 24, para a gente terminar, e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Você está olhando, por exemplo, para as pessoas com maldade, você é aquela pessoa desconfiada de tudo e de todos. Quando eu digo, você precisa sim ter atenção, mas se você vive desconfiando de tudo e de todos, você é aquela pessoa emocionalmente que qualquer coisa para você estão me marcando. Ai, pastor, sei lá, eu tenho a impressão que o meu filho não olha para mim direito. Ah, pastor, sei lá, eu não consigo entender por quê, mas meu filho disse que não me ama. Ele não fala, mas está na cara dele, está na cara dela. Ah, pastor, o meu irmão, a gente se reúne, mas meu irmão não conversa comigo. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Por isso ele fala com clareza, atendei o que você está ouvindo. Com a mesma maneira que você mede os demais, você está sendo medido da mesma forma. Da mesma maneira. Da mesma maneira que se seus olhos são maus para os outros, os olhos dos outros também são maus para você. Isso aqui é Jesus falando. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Ele está deixando muito claro. Para mim, eu não vejo outra explicação. Tem gente que pensa que está lucrando, fazendo, agindo errado, falando mal às costas, agindo de forma sorrateira, traiçoeira. A Bíblia nos ensina em Cantares, capítulo 2, no versículo 15, que nós temos que apanhar as raposas, as pequenas raposinhas. Sabe quais são as pequenas raposinhas? São aqueles sentimentos, sabe? Aqueles sentimentos que nosso coração vai cedendo, nosso coração vai permitindo aquilo, sabe, corroer nossa alma. Aquele sentimento, não sei, eu não gostei. Você nunca falou com a pessoa, você nem sabe quem é a pessoa, você não sabe nem o que a pessoa está passando. E você já presume alguma coisa, é contra mim. Apanhe as raposinhas, porque as vinhas estão em flor. Sabe para mim o que me dá o significado desse versículo? De que se estamos próximos a ser abençoados, porque quando a vinha está em flor, logo virá então os frutos. A intenção da raposa, do ladrão, a raposa é um bicho que trabalha noturno, à noite.
Ele age escondido. Ele, quando alguns casos, né, mas normalmente ele vai atacar as galinhas no galinheiro à noite. Quando elas não gritam, quando elas estão quietinhas, estão dormindo, tudo escuro, não tem alguém ali para poder cuidar. E é assim que Satanás trabalha. Ele quer destruir o que tem de bom crescendo em você. Por isso, se tem raposinhas aí, sabe, arranhando o seu coração, tire isso de você. Tire isso de você. Porque se você é luz, você tem que falar, abrir a sua boca, de maneira que você não tenha nenhum problema em falar perto de ninguém que você vai falar. Sua vida tem que ser, como diz, né, um dito, um livro aberto. Um livro aberto que qualquer um pode ler, sem que ninguém fique olhando para você com condenação. E se condenar, aí cada um pode fazer o que quiser, mas da mesma maneira que se mede, será medido. Então, deixe Jesus falar mais com você. Não use a luz de Deus para ficar às escondidas aquilo que você tenha, o dom que Deus te deu, o conhecimento, a agilidade que você tem de pegar as coisas rápidas. Não use isso contra as coisas de Deus, contra a palavra. Não use isso contra ninguém. Seja uma pessoa que ande na luz de Deus, às claras. Não tenha, perdoe a expressão que eu vou usar, você já deve ter ouvido isso, não é coisa nova, mas não tenha rabo preso com ninguém. Não fique amarrado em situações com ninguém. E principalmente, não fique preso com o Senhor. Que se você ficar preso com Ele, aí sim, aí é o fim.